Ora, muito bom dia a todas e a todos. Queria agradecer a vossa presença, agradecer aqui ao meu colega e amigo Presidente da Comissão de Ambiente, que vai co-presidir esta reunião comigo. Agradecer também ao Sr. Engenheiro Nuno Banza, Presidente do ICNF, e penso que temos as condições reunidas para iniciar esta audição e, como introdução, vamos ver um vídeo que provavelmente deu origem a esta mesma audição, de acordo com o requerimento que foi aprovado. Então, sem mais demoras... Na vossa reunião, deixo-vos esta mensagem. Em primeiro lugar, quero agradecer o vosso trabalho, o trabalho do Conselho Diretivo e de todos os dirigentes do ICNF. Eu pedia que começassem de início e, se conseguirem aumentar o... Cada vez maior proximidade. Deixem-me fazer um outro... Na impossibilidade de estar fisicamente na vossa reunião, deixo-vos esta mensagem. Em primeiro lugar, quero agradecer o vosso trabalho, o trabalho do Conselho Diretivo e de todos os dirigentes do ICNF. Um trabalho de qualidade e um trabalho que eu peço que seja de cada vez maior proximidade. Deixem-me fazer um outro pedido, é o da alteridade. Antes de decidirem, coloquem-se no sítio do outro. E estou certo que dessa forma a vossa decisão será mais rápida e também, com certeza, será mais ponderada e também perceberão a dificuldade do outro. E nós existimos porque temos uma missão e um serviço a desempenhar em relação ao outro. Também vos peço para serem proativos. Por vezes a resposta é não se pode fazer porque a legislação não o permite. E a pergunta que se deve fazer é, mas a legislação devia permitir? E se a legislação devia permitir, o que nós devemos fazer é alterar essa legislação, que às vezes é uma simples portaria, outras vezes é um decreto-lei, mas outras vezes é uma diretiva ou um regulamento que também se pode alterar. Também vos peço bom senso, porque essa é a melhor forma de nós atingirmos os objetivos a que nos propomos, nomeadamente objetivos ambientais. Mas nunca se esqueçam que objetivos da sustentabilidade ambiental têm de ser compatibilizados com o objetivo da coesão territorial e também o objetivo da competitividade. E aí o bom senso, a moderação é essencial. E quando não há bom senso, o que temos é retrocesso, um retrocesso inclusivamente ambiental, e damos espaço ao radicalismo e ao extremismo que não é nem amigo do ambiente, nem amigo dos valores europeus, nem da coesão territorial, nem da competitividade. Conto convosco para este trabalho mais próximo, para este trabalho onde a simplificação está presente, onde o bom senso e a moderação imperam. E estou certo que desta forma teremos um Portugal mais sustentável, mais coeso e mais competitivo. Ora, vamos dar início com a intervenção da senhora deputada do PAN, Inês Sousa Real, que deu origem a esta audição, com a apresentação também do seu requerimento. E queria dar conta do seguinte: eu sei que, nomeadamente, a Comissão de Ambiente não está muito confortável com esta grelha. Contudo, a grelha que hoje aqui temos foi uma grelha que foi aprovada em Conferência de Líderes e, por isso, a Comissão da Agricultura adotou uma grelha que tinha sido aprovada em Conferência de Líderes e, portanto, que concede 8 minutos, e convém sempre dizer, até 8 minutos, portanto não tem que ser 8 minutos, até 8 minutos ao partido que apresenta o requerimento e é igual tempo dado à entidade que está presente nesta audição, quer
com o Sr. Presidente do ICNF, quer depois, posteriormente, com o Sr. Ministro. Contudo, depois desta intervenção inicial, segue-se uma primeira ronda onde já não intervêm os autores do requerimento. É assim que consta da grelha que foi aprovada em Conferência de Líderes e é aquela que temos adotado nesta Comissão com a presença de membros do Governo. Sei que a Comissão de Ambiente tem uma grelha própria que é legítimo, no entanto, como esta é uma audição conjunta, tive que chegar aqui a acordo com o meu colega Presidente do Ambiente e é esta que vamos adotar. E então, sem mais demoras, vamos iniciar esta nossa audição com a intervenção da deputada única Inês Sousa Real do PAN. Faz favor, senhora deputada, tem até 8 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e o Sr. Presidente do ICNF, o Engenheiro Nuno Banza, agradecendo também a disponibilidade para nos prestar estes esclarecimentos. Esta audição prende-se sobre as declarações, não só que acabaram de ser exibidas do Sr. Ministro da Agricultura, mas também sobre as publicações que fez nas redes sociais relativamente neste caso ao ICNF, que tem a dependência não só direta do Sr. Ministro, mas também naquilo que diz respeito depois ao impacto que estas declarações têm na independência técnica dos serviços e na própria confiança dos trabalhadores na instituição. No nosso entender, nós temos olhado nestes últimos tempos para as opções políticas que têm sido feitas e percebemos que o ICNF não tem tido a vida facilitada. Por um lado, num dia são-lhe retiradas competências essenciais, no outro há a possibilidade da sua extinção. Também verificámos no Orçamento do Estado, por mais do que digam que não, que há um corte financeiro no investimento que é devido ao ICNF e agora volta a ser notícia, não pelo trabalho técnico que faz e pela importância, até num contexto de crise climática como a que o país vive, de termos de facto um instituto como o ICNF robustecido e capaz de dar resposta a estes desafios, mas pela controvérsia gerada pelas declarações do Sr. Ministro da Agricultura e Mar, dirigida em particular aos dirigentes e técnicos do Instituto. No nosso entender, o que o Instituto precisava era de meios para prosseguir a sua missão, concretamente proteger a natureza, os ecossistemas, a biodiversidade, os bens políticos ambientais e cumprir a própria legislação, que é essa a sua missão, mas também, no caso do PAN, entendemos que devia incluir a proteção animal. Mas desde já e de forma muito direta, como Presidente do Conselho Diretivo do ICNF, gostaríamos de perceber o que é que sentiu e qual é a percepção dos próprios trabalhadores do Instituto quando um membro do Governo que tutela o Instituto escreve publicamente que há dirigentes do ICNF mentirosos, cobardes e radicalmente radicais e, mais recentemente, vem dizer, até num órgão de comunicação social, que existem meia dúzia de empatas que são os maiores inimigos do ambiente, da democracia e do serviço público e que, se tivessem vergonha, demitiam-se. Há muitos anos que acompanho o trabalho do ICNF, mas não me parece que nenhum ministro tenha tido este comportamento para com o Instituto. E nesse sentido gostaria de lhe perguntar se isto é habitual, este tipo de linguagem, este tipo de terminologia dirigindo-se aos funcionários e dirigentes do ICNF, se considera que esta postura é correta por parte de um titular político, se do ponto de vista do organismo houve alguma queixa que tenha sido formulada pelos próprios funcionários no sentido de se percepcionarem que este discurso de alguma forma lesa os seus direitos laborais. Por outro lado, e tendo em conta o organismo que de alguma forma tutela e a responsabilidade que tem na emissão de pareceres de áreas muito relevantes, como é o caso dos pareceres técnicos que são dados para a instalação de centrais de painéis fotovoltaicos, como é o caso da Central Sofia, e que ainda recentemente passámos a ver um ataque ao lobby ibérico por parte do próprio Ministro, porque houve um parecer negativo precisamente por afetar também esta zona. Se acha que há aqui ingerência política naquilo que tem que ser um poder de decisão técnica, independente e imparcial por parte do ICNF, e se de alguma forma o Sr. Ministro se retratou perante o ICNF perante estas declarações. Por último, e também para não estarmos aqui, porque o mais importante é ouvir o Sr. Presidente do ICNF, o Engenheiro Nuno Banza, aquilo que gostaria também de percepcionar é se todos temos a consciência que se estivéssemos num contexto empresarial privado, muito provavelmente existiria já uma queixa de assédio moral sobre os trabalhadores. Não é pelo facto de estarmos numa tutela do Estado, uma tutela pública, que os trabalhadores deixam de ser menos dignos de respeito por parte de quem governa e quem tem a pasta, neste caso a agricultura. E nesse sentido, pergunto-lhe se há alguma queixa a correr e como é que pensam reagir a esta atuação do Ministro, se está garantida a independência do ICNF
perante todas estas declarações e expresso a minha profunda solidariedade, porque posso discordar em alguns momentos dos pareceres que são dados ou da atuação, ou desejar que a mesma tivesse mais meios para atuar noutras circunstâncias, mas acho que os trabalhadores e os seus dirigentes devem ser sempre respeitados naquelas que são as suas funções, em particular no cumprimento da legislação, porque não compete ao Ministro dizer a um dirigente que se a legislação está errada, então ele não deve cumpri-la. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, e obrigado também pela economia de tempo. E, sem mais demoras, dou a palavra ao Sr. Presidente da ICNF, Engenheiro Nuno Banza. Faz favor. Bom dia, Srs. Presidentes, Senhoras e Senhores Deputados, muito bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para poder vir aqui fazer esta... Muito obrigado por me convidarem a vir aqui a fazer esta intervenção, porque, de facto, parece-me que é uma boa oportunidade para dar um conjunto de informações que provavelmente, normalmente, nós não tornamos públicas, mas que me parece que é muito importante ter-se conhecimento do que é o ICNF e o que é que o ICNF faz, para além, ou como é que faz, para além daquilo que faz e do que é público. Eu agradeço esta oportunidade porque é importante para nós podermos fazer isto. O ICNF é um organismo do Estado, da administração indireta, que reúne em si mesmo um conjunto de competências muito diversificado, como os seus deputados bem sabem. E, ao longo dos anos, e pelo menos desde 2019 que estou em funções como Presidente do Conselho Diretivo, o ICNF tem sofrido uma transformação muito relevante. E é uma transformação que tem sido constante. Nós temos tido uma evolução relevante no perfil de carreiras dos trabalhadores e também dos dirigentes. Há uma variação nestes últimos anos, nestes 7 anos quase em que estou em funções, que é uma variação que tem alterado o perfil dos trabalhadores do ICNF. Na verdade, nós hoje temos trabalhadores diferentes, fruto do facto de termos connosco uma área de gestão do fogo rural, onde estamos a criar uma força de sapadores bombeiros florestais e temos efetivamente um número que, sendo muito parecido com aquele que existia em termos de trabalhadores há 7, há 10 e há 12 anos atrás, portanto não houve globalmente um aumento do número de trabalhadores, o perfil dos trabalhadores é muito diferente. Nós duplicámos o número de vigilantes de natureza, temos uma força de sapadores bombeiros que tem neste momento cerca de 170 trabalhadores, e isto teve como consequência que perdemos trabalhadores noutras carreiras, designadamente perdemos trabalhadores nas carreiras de assistente operacional e temos uma redução, sobretudo nos últimos anos, temos uma redução de técnicos superiores. Aliás, temos um concurso de técnicos superiores a decorrer para contratar 50 técnicos superiores que, pelas inúmeras vicissitudes que os senhores deputados bem conhecem na administração pública, malogradamente ainda não conseguimos concluir para contratar mais 50 técnicos superiores. Mas eu queria dizer que todos estes recursos humanos têm ao seu dispor uma panóplia de recursos materiais que me permite hoje dizer-vos, que nos permite dizer-vos que o ICNF tem uma atividade de total transparência e isenção. Nós aplicamos aquilo que é o Código do Procedimento Administrativo de uma forma completa e, portanto, os trabalhadores emitem, produzem informações, os dirigentes intermédios preferem pareceres e os dirigentes superiores preferem despachos. Tudo isto, e estamos a falar de estímulos para os seus deputados terem noção, nós temos a nível nacional mais de 100 mil entradas por ano, que geram mais de 200 mil processos, e todo este trabalho, toda esta informação, tramita de forma completamente desmaterializada. Todas as intervenções do Instituto ocorrem num sistema de informação. Esse sistema de informação é um sistema de informação onde todos os intervenientes, sejam trabalhadores ou dirigentes, intervêm com identificação habilitada, com o seu cartão de cidadão, e, portanto, todas as pronúncias que o Instituto profere cumprem o princípio administrativo da informação, parecer e despacho, e estão todas completamente desmaterializadas, disponíveis e são completamente auditáveis. E com isto, aquilo que eu queria dar nota é que
Não há diferenças de tratamento entre processos, não há intervenções externas aos processos e isso pode ser auditado, pode ser visto pela mera consulta aos processos administrativos que o Instituto conduz, e este sistema representa, na verdade, um repositório de informação completamente transparente, disponível e auditável para todos. O que, para nós, foi um ganho muito significativo em termos de eficiência, mas também em termos de transparência e em termos de acesso dos cidadãos à informação. Este sistema foi acompanhado de um conjunto de outro tipo de recursos. Nós acabámos de receber há muito pouco tempo, estamos precisamente em distribuição, mais um número significativo de viaturas para disponibilizar aos serviços para se poderem deslocar, para poderem fazer as suas deslocações de serviço. Estamos a falar de cerca de 125 carrinhas de todo o terreno que estarão distribuídas por todo o país. Temos criado muitas condições para que, do ponto de vista da avaliação de desempenho, os trabalhadores tenham a aplicação completa daquilo que é o sistema de avaliação de desempenho na administração pública, com todas as vantagens que isso representa, e estamos neste momento a criar, num processo que já vinha de há alguns anos esta parte, estamos a criar condições, melhores condições para os trabalhadores, num número significativo de edifícios, num investimento total de mais de 10 milhões de euros. Temos neste momento quase 400 trabalhadores em teletrabalho, um sistema que tem permitido ao Instituto fixar quadros, que tem permitido criar melhores condições de compatibilização da vida pessoal, profissional e familiar aos trabalhadores e ganhar eficiência na sua intervenção. Promovemos uma mudança de instalações dos seus serviços centrais da Avenida da República para Algés, que representou na prática um ganho de quase 700 mil euros por ano, com melhores condições de trabalho para os trabalhadores. E tudo isto tem sido acompanhado de um conjunto de tarefas acrescidas e, sobretudo, de uma preocupação: garantir aos trabalhadores melhores condições, criar um sistema de gestão interno transparente, auditável e eficiente, e fazer isto para os dirigentes, para os trabalhadores, com melhores condições de prestar serviço público aos cidadãos. Entre 2021 e 2025 aprovámos 44 normativos internos para aumentar a eficiência, para aumentar a transparência e garantir a uniformização dos processos e dos procedimentos. E, portanto, temos feito de uma forma clara, objetiva e transparente tudo aquilo que tem estado ao nosso alcance, com as condições que nos têm sido criadas pelos vários governos por quem passámos nestes quase 7 anos de mandato, e eu, respondendo diretamente à senhora deputada, o ICNF não é pressionável, nunca foi pressionado, a sua atividade é completamente transparente, completamente auditável e cumpre escrupulosamente o princípio da informação, parecer e despacho. Não há processo que seja conduzido por uma única pessoa no Instituto. Todos os processos são sujeitos à apreciação técnica. Nós tomamos decisões baseadas em ciência e em conhecimento, e aquilo que fizemos no dia em que ocorreu esta reunião foi precisamente aquela iniciativa, era uma iniciativa de formação aos dirigentes do ICNF. Para concluir. Desculpe, Sr. Deputado, só estou mesmo a concluir. Era uma iniciativa de formação aos dirigentes do ICNF, para a qual nós contratámos um dos maiores especialistas em gestão de pessoas da SBE da Universidade Nova, que, como sabem, está num ranking muito bem apurado, e, portanto, aquela iniciativa era uma iniciativa de formação e de capacitação dos dirigentes. E, portanto, com a tolerância do Sr. Presidente, concluindo, dizer que nunca fomos pressionados, temos um sistema de funcionamento que é claro, transparente e pode ser auditado por todos.
Temos investido muito nos trabalhadores e nos dirigentes, e aquela iniciativa era um exemplo disso, e não tivemos, nem agora nem no passado, não tivemos qualquer queixa nem qualquer reclamação de qualquer trabalhador, nem de qualquer dirigente que tenha chegado ao nosso conhecimento sobre qualquer das iniciativas que tenham ocorrido neste momento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vai ter com certeza muito mais tempo para responder a alguma coisa que não tenha conseguido e vamos iniciar agora a primeira ronda com a intervenção dos partidos aqui representados e tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Queiroga do PSD. Até 7 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Presidente da Comissão de Ambiente, o Sr. Presidente do ICNF, caros e caras deputadas. O Sr. Presidente do ICNF já fez aqui o enquadramento do que é o ICNF, como é que funciona, e eu sugeria e pedi autorização ao Sr. Presidente da Comissão que fizéssemos esta intervenção da seguinte forma. Faria do conjunto as 3 perguntas e o Sr. Presidente responderia de uma forma sucinta para ficar devidamente esclarecido este assunto. E perguntava ao Sr. Presidente se nos pode dizer quantos funcionários são, nomeadamente quantos administrativos e quantos operacionais são no ICNF. Também perguntar se nos últimos anos, ou nos últimos 2 anos, se houve reforço de meios e condições do ICNF, até porque o Sr. Presidente, como já disse, está lá desde 2019, pode dizer isso com conhecimento de causa. Perguntar-lhe também, o Sr. Ministro, nas declarações que todos ouvimos e que passou aqui, faz o elogio aos trabalhadores, aos técnicos do ICNF, aliás, ele até lhe diz para usarem a alteridade, para que todos percebam, portanto, é calçar os sapatos do comum cidadão para ter os pareceres de acordo com as necessidades. Nunca lhes pede para contornar a lei, mas sim para serem proativos. Como o Sr. Presidente sabe, e já o disse publicamente, a mesma lei no Norte é interpretada de uma forma, no Algarve é interpretado de uma outra. E neste primeiro conjunto dizia-lhe se pode confirmar, apesar do Sr. Presidente já o ter dito, a data do vídeo, o objetivo com que o vídeo foi enviado para do Sr. Ministro para os técnicos do ICNF e se considera que o conteúdo do vídeo pode ser interpretado como uma orientação sobre a aplicação da lei. E para este primeiro conjunto era só, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente do ICNF, Engenheiro Nuno Banza. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. O ICNF tem, à data de 31 de dezembro de 2025, é uma realidade que está ligeiramente alterada, fruto da entrada de 60 bombeiros chapadores florestais, mas tinha, à data de 31 de dezembro de 2025, um total de 1.499 trabalhadores. Para terem referência, em 2021, o ICNF tinha, a esta mesma data, 1.552. E, portanto, tivemos uma perda objetiva de trabalhadores, mas se compararmos, por exemplo, com 2012, em 2012 o ICNF tinha 1.418 trabalhadores e, portanto, a 31 de dezembro de 2025 tinha 1.499. Hoje tem mais 60, fruto da entrada de trabalhadores. Houve uma dinâmica de alteração e eu gasto aqui só um minuto para dizer o seguinte. Nós temos feito isso ao longo destes anos, um esforço grande de recrutamento. Mas nós temos, de há muitos anos esta parte, e mantemos hoje, uma política de estímulo à contratação nas áreas onde o ICNF tem mais necessidades e, portanto, nas áreas do interior. E aquilo que nos tem sucessivamente acontecido é que os nossos procedimentos concursais não têm candidatos, porque nós precisamos de contratar pessoas, não é para Lisboa, não é que não façam falta também pessoas em Lisboa, mas nós temos necessidades mais prementes, por exemplo, para o Algarve, por exemplo, para o interior do Alentejo, ou para o interior norte, ou para os distritos da Covilhã, de Castelo Branco, de Viseu, e temos uma grande dificuldade em contratar técnicos das nossas áreas
para essas regiões. E, portanto, mesmo quando temos aberto procedimentos concursais para essas áreas, eles têm ficado desertos. Depois, dizer que sim, tem havido, de facto, um reforço de meios. E esse reforço de meios tem permitido ao Instituto melhorar o seu desempenho. Nós temos investido milhões de euros de dinheiro dos contribuintes a modernizar o Instituto, a criar plataformas desmaterializadas, muitas delas para disponibilizar aos cidadãos, para que os cidadãos tenham mais facilidade em fazer os pedidos das inúmeras coisas em que o ICNF se relaciona com eles. Acabámos de receber 125 viaturas novas. Temos tido, ao longo destes anos, um reforço muito significativo de meios. A iniciativa que decorreu naquele dia foi uma iniciativa de formação aos dirigentes. E aquilo foi pedido ao Sr. Ministro da Agricultura. Aliás, foi por nossa iniciativa que convidámos a Sra. Ministra do Ambiente e o Sr. Ministro da Agricultura para que, querendo, pudessem dirigir uma palavra aos dirigentes que estavam nessa ação de formação. E não tivemos, nem da intervenção da Sra. Ministra, que foi preferida diretamente, nem da intervenção do Sr. Ministro, não tivemos qualquer reação dos trabalhadores nem dos dirigentes. Eu esqueci-me de uma última pergunta. Não sei se tem tempo. É uma coisa muito rápida. Sobre as questões da interpretação da lei. Sim, o Instituto tem um perfil orgânico dual que, além de ter um Conselho Diretivo no qual estão representados os 5 diretores regionais, tem competências próprias fixadas a estes diretores regionais, fixadas na lei. E, portanto, como forma de desconcentrar o poder de decisão, os diretores regionais tomam um conjunto de decisões muito significativas. Nós estimamos que em cerca de 90% das decisões que são tomadas pelo Instituto são tomadas pelos diretores regionais nas regiões e visam assuntos regionais. E, portanto, isso tem sido uma forma de aproximar a decisão do Instituto às regiões. Identificámos a necessidade de, fruto dessas pronúncias serem conduzidas nas regiões, identificámos a necessidade, já no passado mês de novembro, de criar um grupo de trabalho interno, precisamente para garantir a uniformização da interpretação que é feita da legislação nas diferentes regiões. É um grupo de trabalho na qual não estão representados os dirigentes superiores, estão apenas representados os dirigentes intermédios com responsabilidades quer nas regiões, quer nos serviços centrais, e o objetivo desse grupo de trabalho é apoiar os dirigentes das regiões e colocá-los a trabalhar em conjunto para que o Instituto, para a mesma pergunta, independentemente da região onde está a ser feita, tenha nas mesmas condições a mesma resposta. E esse grupo de trabalho está a trabalhar desde o início de dezembro e já produziu alguns resultados. Eu peço desculpa que não falhei esta pergunta. Desculpe, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para continuar, Fernando Queiroga, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. A segunda leva de perguntas e de esclarecimentos queria o seguinte, Sr. Presidente. Recebeu algumas comunicações formais ou informais de técnicos do ICNF que se sentiram eventualmente pressionados pelo conteúdo do vídeo? Quantos técnicos mostraram a sua insatisfação ou preocupação de que lhe fizeram chegar? Tendo tido conhecimento dessas notícias, ou melhor, do mal-estar de uns anónimos sobre o vídeo, o que é que o Sr. Presidente fez? Comunicou a alguém? Partilhou nas suas redes sociais ou fez outra coisa qualquer? O ICNF abriu algum processo interno para avaliar se houve alguma interferência, alguma vez, na interpretação da lei? Há algum registro se alguma vez houve alguma tentativa de condicionar algum despacho pelo Sr. Ministro? Alguma vez recebeu instruções políticas sobre como os técnicos devem interpelar as normas legais? Na sua opinião, houve ou não interferência na política, na atuação técnica do ICNF neste caso? E para este lote era só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente do ICNF, Nuno Banza, faz favor. Não, Sr. Deputado, não tivemos nenhuma reação de nenhum técnico que nos tenha sido feita chegar ao nosso conhecimento. Também não tivemos nenhuma reação de nenhum dirigente.
Nós próprios fomos questionados pela jornalista do Público que fez sair a notícia e encaminhámos naturalmente a pergunta para o gabinete do Sr. Ministro, eu pessoalmente constatei que aquilo que estava na notícia do Público e que estava a ser transmitido como o que o Sr. Ministro teria dito nessa reunião não correspondia àquilo que efetivamente o Sr. Ministro diz no vídeo. E isto foi de resto corroborado por várias pessoas, designadamente pelo Sr. Professor Miguel Bastos Araújo, que no artigo que escreve no Público começa por fazer precisamente esta ressalva e dizer que aquilo que está no artigo original do Público e que é imputado ao Sr. Ministro da Agricultura não corresponde àquilo que são as declarações do Sr. Ministro no vídeo. Sobre as outras questões, naturalmente o Sr. Ministro tem a opinião que entender e eu não tenho nenhuma opinião sobre isso, nem tenho, nem devo ter. Mas, à pergunta, o que é que fez o Presidente do ICNF? O Presidente do ICNF fez aquilo que faz sempre, que é, eu mantenho-me sempre próximo dos trabalhadores, próximo dos dirigentes, não tivemos qualquer reação e nunca tivemos, eu gostava de referir isto de uma forma clara, eu levo quase 7 anos de funções e tenho que o dizer de uma forma clara porque é justo eu fazê-lo para ficar claro para toda a gente. Em todo o período em que eu levo nestas funções, eu nunca tive nenhuma pressão de nenhum ministro. Nenhum ministro. Nem dos ministros que tutelavam o ICNF nos governos anteriores, nem do Sr. Ministro da Agricultura, nem do Sr. Ministro da Agricultura, nem da Sra. Ministra do Ambiente, que atualmente tutelam o ICNF. E volto a referir algo que me parece muito importante. A atuação do ICNF é completamente sindicável em todos os processos, sejam eles de centrais solares fotovoltaicas, sejam eles de barragens, sejam eles de pesca, de caça, já não é animais de companhia, mas durante todo o período em que tivemos os animais de companhia, criámos um sistema de informação claro, transparente, para se saber tudo aquilo que o ICNF fazia nessa área e pode ser auditado. Portanto, todas as perguntas que foram feitas ao ICNF, que entraram por um sistema de informação, estão devidamente registadas, foram informadas pelos técnicos, tiveram pareceres dos dirigentes intermédios e tiveram despachos de conclusão dos dirigentes superiores. E tudo isto pode ser auditado. E, portanto, gostava mesmo que ficasse claro que nós, e eu penso que falo por todo o Conselho Diretivo, nunca tivemos nenhuma pressão de nenhuma natureza, sob qualquer orientação, nem do Sr. Ministro da Agricultura neste momento, ou da Sra. Ministra do Ambiente, ou do Sr. Secretário de Estado das Florestas, como sabem, tutela diretamente o ICNF, e o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, que também tutela uma parte das áreas protegidas, nem de nenhum outro membro do Governo, deste Governo ou de governos anteriores. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero informar o Sr. Deputado de que poderá fazer as perguntas que bem entender, sendo que o Sr. Presidente neste momento já não tem tempo para lhe responder. Portanto, mas pode fazer as perguntas e o Sr. Presidente responderá no tempo que ainda vai passar nesta Comissão. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se não responder, pelo menos depois fará chegar, também tem essa possibilidade, mas eu gostava de deixar só mais 2 notas, naturalmente, e perguntar ao Sr. Presidente, e será uma última pergunta, e depois um comentário, porque também, em causa própria, também quero deixar aqui uma nota. O Sr. Presidente, na sua opinião, acha que a legislação está toda correta? Não há nenhuma que deva ser alterada? Por exemplo, dou só um exemplo, a lei dos sobreiros, por exemplo. Alguma vez foi sugerida, quer por técnicos, quer pelo Sr. Presidente, para ser alterada e ser mais ágil. Por fim, e estando eu preocupado também com o desenvolvimento do país, e o PSD também, há aqui 2 coisas que eu queria deixar como nota. E no seguimento, que não se deve confundir a árvore com a floresta. Há processos que são morosos, são encravados, como um simples agricultor que quer fazer um armazém. O ICNF, além da morosidade do processo, põe-lhe montes de entraves. Em contrapartida, para dar um parecer para a abertura e destruição de um património, para a abertura de uma mina de lítio, foram muito céleres a fazer esse despacho e até duvido que tenham ido ao local, mas ficará essa questão sempre no ar.
E por fim dizer, mediante as respostas do Sr. Presidente, o PSD sente-se confortável e está esclarecido com o que reportou aqui. Não percebo, confesso que não percebo, foi esta onda do PAN, da deputada única do PAN, que dá voz a estas mentiras ditas na comunicação social, note-se, atrás de um anonimato. E como nós não queremos que meia dúzia de anónimos que enlameiam os técnicos do ICNF, não queremos, porque nós também conhecemos técnicos do ICNF, sabemos da dedicação que eles têm, o esforço, o trabalho que diariamente têm no terreno e, portanto, não confundimos a árvore com a floresta, e queria deixar aqui esta ressalva e deixar também a nota de agrado para com muita grande parte dos técnicos do ICNF que por esse país fora fazem um trabalho notável e viu-se agora também até nas intempéries. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado. Sr. Presidente, peço desculpa, uma interpelação à mesa. Deputado. É para solicitar a distribuição, face àquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado do PSD, a distribuição do print das notícias sobre aquilo que foi o que o Sr. Ministro da Agricultura escreveu nas redes sociais, onde chama mentirosos, cobardes e radicais a dirigentes do ICNF, e agora mais recentemente que não aceita que meia dúzia de empatas ponham em causa o trabalho de todos, porque o PAN não foi atrás de agenda nenhuma, mas não podia deixar de se indignar perante a conduta de um ministro que nos parece absolutamente inaceitável. Muito obrigado, Sra. Deputada. Faça chegar à mesa que faremos distribuir, com certeza. Tem agora a palavra, pelo Partido Chega, o Sr. Deputado Raul Melo, também Vice-Presidente da Comissão de Ambiente, a quem concedo a palavra. Faz favor, até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Representantes do ICNF. Permitam-me que comece por algo que tem que ficar claro desde já. As declarações públicas proferidas pelo Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, que estiveram na origem desta audição, são, do ponto de vista institucional, censuráveis e inaceitáveis. Um membro do Governo não pode dirigir-se a dirigentes de um organismo do Estado com qualificações pessoais. Ainda que se possa entender as razões de fundo, ainda que exista frustração acumulada ou problemas reais no funcionamento da máquina administrativa, a forma é errada e não pode ser aceita num Estado de Direito. Dito isto, não aceitamos igualmente que esta audição seja reduzida a um debate sobre palavras mal escolhidas, porque fazê-lo seria conveniente para alguns, mas profundamente errado do ponto de vista político e institucional. Esta situação tem contexto, tem sequência e tem responsabilidades. Houve uma reunião com técnicos do ICNF sobre matérias ambientais e florestais, na qual estiveram presentes a Sra. Ministra do Ambiente e o Sr. Secretário de Estado das Florestas. O Ministro da Agricultura não esteve presente nessa reunião e enviou um vídeo dirigido aos responsáveis do ICNF. Nesse vídeo, o Ministro criticou o funcionamento do Instituto, a falta de proatividade, a rigidez dos procedimentos, a morosidade das decisões e a incapacidade de resolver processos em tempo útil, chegando a questionar se a própria legislação não deveria ser alterada quando esta bloqueia decisões relevantes. Após esse vídeo, surgiram reações internas, desconforto e críticas dentro do ICNF, incluindo queixas que vieram a público. Só na sequência dessas reações internas ao vídeo surgiram as declarações públicas do Sr. Ministro que hoje todos condenamos. Esta cronologia não é um detalhe, mas sim o centro do problema. Porque o que este episódio revela não é apenas um problema de linguagem política. Revela um conflito estrutural entre tutela política e estrutura administrativa, uma degradação da cadeia de comando e, sobretudo, uma cultura institucional defensiva que reage mal ao escrutínio e à crítica. A pergunta é simples. Por que é que o ICNF reagiu como reagiu? Não às palavras que todos condenamos, mas ao vídeo que originou tudo isto. Um organismo público que está seguro do seu trabalho responde com resultados, com dados, com indicadores objetivos. Não reage em clausura corporativa, nem com vitimização institucional, nem com queixas anónimas. Essa reação diz muito sobre a cultura interna do Instituto e não diz bem.
O ICNF tem competências absolutamente estratégicas para o país, desde logo gestão florestal, conservação da natureza, biodiversidade, ordenamento do território, preservação de riscos. No entanto, o padrão que o país conhece é sempre o mesmo. Processos que se arrastam, decisões empurradas, excesso de formalismo a substituir gestão, fraca execução no terreno e uma permanente transferência de responsabilidades. Tudo é justificado com a lei, com pareceres, com falta de meios ou com a necessidade de mais estudos. Nunca há falhas assumidas, nunca há responsáveis identificados, nunca há consequências. Isto não é um acaso, é o resultado de uma cultura instalada em muitas estruturas do Estado, dirigentes que se perpetuam, estruturas que sobrevivem independentemente dos resultados e uma administração que se fecha sobre si própria. Quando alguém toca neste nervo, mesmo que de forma errada, a primeira reação não é corrigir, reformar ou assumir responsabilidades, mas antes proteger a estrutura e atacar quem critica. E depois fingimos surpresa quando nada funciona. Há ainda um ponto político que não pode ser ignorado. Durante os últimos meses, ouvimos os membros do Governo falar publicamente na possibilidade da extinção do ICNF. Depois, essa linguagem passou a ser suavizada para reforma profunda. A seguir passou a ser apenas avaliação. E hoje, perante o primeiro conflito sério, o tema desapareceu completamente. Isto transmite uma mensagem clara. Há medo em mexer nestas estruturas. Medo de enfrentar interesses instalados, medo de romper com práticas antigas, medo de assumir custos políticos. Enquanto esse medo existir, nada muda. As estruturas fecham-se, defendem-se e continuam exatamente como estão. O problema não é a palavra extinção, nem é a palavra reforma. O problema é a incapacidade do Estado em decidir o que fazer com entidades que acumulam críticas, conflitos com tutelas e falhas operacionais e que ainda assim permanecem intocáveis. Por isso, esta audição não pode ser um exercício de vitimização nem uma tentativa de limpar imagens. Tem de servir para respostas claras. O ICNF tem que dizer, sem rodeios, que avaliação faz da sua eficácia real no terreno. Quantos processos relevantes estão pendentes e há quanto tempo? Que indicadores objetivos utiliza para medir o desempenho? Que falhas reconhece na proatividade, na celeridade e na execução? E que reforma interna concreta está disposto a assumir, incluindo ao nível da organização e da liderança? Porque se a lei bloqueia, tem de ser alterada essa lei. Se a estrutura bloqueia, que se altere a estrutura. E se a cultura interna bloqueia o país, então essa cultura tem de ser enfrentada. Reitero, condenamos as palavras do Sr. Ministro e isso fica claro e registado. Mas não aceitamos que essa condenação sirva de cortina de fumo para esconder problemas estruturais que o país conhece há demasiado tempo. O ICNF tem hoje uma escolha. Ou assume a necessidade de mudança profunda e passa a fazer parte da solução, ou continuará a ser parte do problema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu pedi agora desculpa, mas vamos, quer eu, quer o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, vamos ter que nos ausentar, porque vai começar agora a reunião de Presidentes de Comissão. Ainda nos vamos associar a vós no final da reunião, mas pedia de facto ao Sr. Vice-Presidente João Graça para me substituir na mesa e também o Vice-Presidente da Comissão de Ambiente, que é o Sr. Deputado Raul Melo, aguarda aí a resposta e depois senta-se aqui também na mesa. Então, até já. Até já. Muito obrigado. Ora, muito bom dia a todos. Vou então passar a palavra ao Sr. Engenheiro Nuno Banza para a resposta. Tem o mesmo tempo, 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pelas perguntas, Sr. Deputado. Eu vou aproveitar a oportunidade que o Sr. Deputado me dá para tornar públicos mais um conjunto de informações que me parecem relevantes. Nós estamos a fazer e temos feito nos últimos anos, um verdadeiro processo de transformação no ICNF. Eu já vos dei nota da criação de um sistema de informação, mas essa criação de um sistema de informação não é isolada.
O ICNF foi fruto da fusão de dois anteriores organismos, a Autoridade Florestal Nacional e o Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, e quando estes dois organismos foram alvo de fusão, e até 2021, todos os processos conduzidos dentro do ICNF tramitavam em papel. Todos os procedimentos que eram conduzidos com registros arcaicos e não havia qualquer sistema de controle interno, nem de documentos, nem de prazos. Nós iniciámos uma transformação profunda da forma como o Instituto trabalha, que passa por um conjunto de ações muito relevantes. A primeira delas foi objetivamente a criação de um sistema de informação que tornasse completamente transparente e auditável tudo o que o ICNF faz. Tudo, sem exceção. Não há uma única ação que seja conduzida dentro do ICNF que não seja reduzida à integração no sistema de informação. Todos os estímulos, todos os e-mails, todas as informações internas, todos os pareceres, todos os despachos só são válidos e só ficam no processo se forem integrados neste sistema de informação. Mas este sistema de informação é apenas uma parte da transformação digital que temos vindo a fazer. E essa parte, sendo muito relevante, não se esgota no sistema de informação. Nós promovemos uma alteração significativa que fez com que a esmagadora maioria dos trabalhadores trabalhassem em computadores portáteis que tivessem acesso à internet, que tivessem licenças próprias de software para poder ter acesso a toda a informação relevante e disponível online. Como vos disse numa intervenção anterior, as nossas decisões devem ser baseadas em ciência e conhecimento. E é nisso que temos investido. Começámos desde 2021 a fazer este caminho. Tem sido um caminho longo, tem sido um caminho duro, difícil, mas que nós acreditamos que quando conseguirmos chegar ao fim, qualquer que seja o modelo, ele vai representar para os cidadãos um desempenho muito mais eficiente do trabalho dos trabalhadores e dirigentes do ICNF do que aquele que era no início. Isto passa também por ter indicadores de desempenho. Passa por criar processos e procedimentos nos quais os estímulos que são colocados ao ICNF são conduzidos para os trabalhadores saberem todos quais são os passos que devem dar para conduzir determinados procedimentos, quais são os tempos que têm para o fazer, quais são os prazos para evitar algo que já hoje conseguimos fazer, mas ainda não de forma completamente automática, que é garantir que o ICNF nunca falha um prazo. E, portanto, emite as suas pronúncias sempre dentro dos prazos legais que lhes estão definidos. Esta transformação passa também por termos toda a informação completamente desmaterializada num sistema de storage externo. Tivemos uma grande preocupação em garantir que a informação que os cidadãos nos colocam a nós e aquela que nós produzimos tenha segurança. E, portanto, hoje o Instituto, com custos menores do que aqueles que tinha no passado, porque nós tínhamos um data center nosso, com custos menores do que tínhamos na manutenção desse data center, temos toda a informação desmaterializada num sistema de cloud, contratado para o efeito, com garantia de segurança que essa informação não se perde e não é corrompida. Temos tido uma preocupação muito relevante em que os cidadãos saibam como é que os trabalhadores do ICNF emitem pronúncias. E, portanto, nestes últimos anos aprovámos quase 50 normas internas nas mais diferentes áreas para garantir que todos os trabalhadores têm acesso à forma mais adequada como se devem pronunciar, qual é a informação disponível. Para garantirmos que temos cidadãos com melhor acesso à informação, criámos um portal que se chama GeoRubus, onde está disponibilizada toda a informação digital que o Instituto ou produz ou adquire, de forma gratuita. E, portanto, para que os técnicos, para que os cidadãos tenham acesso à cartografia, aos planos,
há informação sobre espécies e habitats, há informação florestal, há informação sobre gestão de fogo rural. No GeoRubos disponibilizamos de forma gratuita e universal toda a informação que é produzida no Instituto. Falta-nos sim, de facto, concluir este processo. Concluímos a fase de contratação dos processos e dos procedimentos internos para conduzir o trabalho e vamos avançar agora para a conclusão do processo para garantir que todos os estímulos que se conduzem em processos internos com procedimentos definidos para cada um destas necessidades. Isto vai permitir, assim que for concluído, vai permitir que o cidadão, quando pede algo ao ICNF, saiba em que fase é que está o seu pedido, saiba por quem é que foi apreciado, saiba qual é a expectativa de tempo de resposta e quais são as regras que vão ser usadas para apreciar a resposta que lhe vai ser dada, para ser completamente transparente em relação àquilo que é a atuação do ICNF em relação aos cidadãos e às empresas que connosco se relacionam. Essa fase, de facto, não está concluída, mas temos em crer que ao longo do ano de 2026 vamos conseguir concluí-la. Vou-lhe pedir que termine, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pela tolerância. Obrigado pela tolerância. Só para dizer, estamos em crer que durante o ano de 2026 vamos conseguir concluir este procedimento que representará, na verdade, uma diferença abismal entre aquilo que era a prática de gestão e as informações e ferramentas que existiam e aquilo que vai passar a existir com este processo concluído. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Luís Graça. Tem 6 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do ICNF. Bem, a primeira ilação que nós temos de tirar desta manhã decorre da sua própria exposição. Isto é, convidou o Sr. Ministro para uma ação de formação, uma ação de capacitação de dirigentes do ICNF, de gestão de pessoas. Ora, isto foi uma ação redondamente falhada. A primeira intervenção pública do novo membro da tutela do ICNF falhou completamente e arruinou uma ação que o ICNF preparou para motivar os seus dirigentes e os seus funcionários. A motivação passou a desmotivação. Essa é a conclusão óbvia, vendo o vídeo que hoje aqui foi passado, das declarações que o Sr. Ministro enviou e das próprias declarações do Presidente do ICNF. Temos, portanto, uma primeira intervenção pública da nova tutela que desmotiva os trabalhadores, que desmotiva e apoca o ICNF. E desde logo porquê? Porque não há em toda a declaração, e o Sr. Presidente fez aqui um grande esforço para, enfim, enquadrar aquilo que foi dito e sobre o trabalho do ICNF, não é isso que está em causa. Não há em nenhum momento, o membro da tutela se tem uma frase, uma palavra sobre defesa da biodiversidade ou conservação da natureza. Portanto, o que está aqui em causa é uma clara atitude de diminuição da conservação da natureza, no âmbito de uma nova tutela. Ora, isto é grave. E é grave porquê? Porque, na verdade, a nova tutela corresponde a uma necessidade que os agricultores, os autarcas pediam. Tinha a ver com não se enclausurar a defesa da biodiversidade e da conservação da natureza, abri-la a outros horizontes. Ora, o que o membro do Governo fez foi destruir essa tentativa. Foi destruir completamente a confiança que os agricultores podiam ter no ICNF e na relação do Ministério da Agricultura com o ICNF. Se o Sr. Ministro da Agricultura pensa que ajudou os agricultores, não. Prejudicou muito a agricultura e prejudicou com um dano muito grave a conservação da natureza e a biodiversidade. Agora eu quero dizer uma coisa, Sr. Presidente. Eu acho que o Sr. Ministro da Agricultura é um político competente. É um político experiente. Foi Presidente de Câmara, foi Eurodeputado, cabeça de lista nas últimas legislativas pelo PSD, já está no Governo há 2 anos e não me parece que tenha feito isto de ânimo leve. E aquilo que quero lhe perguntar, eu acho que o Sr. Ministro não falaria por cheiro, é se foi o Presidente do ICNF que o informou da existência de radicais verdes, de radicais e mentirosos no ICNF que impedem o Presidente do ICNF de seguir as políticas do Governo. Muito obrigado. Muito
Tem a palavra agora o Sr. Presidente do ICNF, o Engenheiro Nuno Banza, para a resposta. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não foi o Presidente do ICNF que disse ao Sr. Ministro o que é que devia dizer. O Sr. Ministro diz sempre o que entende, e assim como o Presidente do ICNF também diz sempre o que entende. Assim como o Presidente do ICNF também diz sempre o que entende, o Sr. Ministro diz o que entende. Aquilo que nós fizemos e que não é a primeira vez que o fazemos, porque no passado também já tínhamos feito, foi organizar iniciativas Srs. Deputados, eu gostava de deixar esta nota vincada. Organizar iniciativas de formação e capacitação dos dirigentes e dos trabalhadores. Nós temos investido muito ao longo destes anos todos, e naquela iniciativa nós pagámos, com dinheiro dos contribuintes, à nova SBE, que é uma organização completamente insuspeita, que tem dos melhores especialistas em gestão e com detalhe para a gestão de pessoas, e pagámos ao professor Milton Sousa, que é um dos maiores reputados da nova SBE em gestão, em liderança e gestão de pessoas, para que ele pudesse criar mais competências nos dirigentes do Instituto. E isto é, objetivamente, uma linha de atuação que nós temos tido, não só com os dirigentes, mas também com os trabalhadores. Nós temos investido muito na formação dos trabalhadores, nós acreditamos que as parcerias com as universidades que temos feito, as autorizações que temos dado para o Estatuto de Trabalhador Estudante, todas as cartas de recomendação que fazemos para os trabalhadores se candidatarem a doutoramentos, e os apoios que temos dado, por exemplo, ao programa Doutor AP, no qual temos alguns trabalhadores do ICNF que se propuseram a encetar estudos de doutoramento e que tiveram o apoio do ICNF. Isto não é retórica, são números que nós podemos dar a toda a gente. Os números de pessoas que temos a estudar, o número de pessoas que temos dado cartas de recomendação, as ações de formação que temos realizado nas mais variadas áreas, são objetivamente uma forma que nós temos de demonstrar, não com palavras, mas com ações, que nós nos temos preocupado muito com a forma como o ICNF desempenha o seu papel. O ICNF tem dentro pessoas normais, como qualquer outra organização, que são muito competentes, que são muito dedicadas e que precisam de ser apoiadas pela organização onde estão. E por isso é que nós temos feito estas coisas todas. E por isso é que nós temos criado todas as condições para ter pessoas em teletrabalho, para ter pessoas com estatuto de trabalhador estudante, para apoiar os programas de Doutor AP, para criar melhores condições de trabalho nos locais de trabalho, para terem melhores condições de se deslocarem. E eu tenho que ser honesto nisto. O ICNF tem tido sempre apoio para poder fazer estas coisas. E não é um apoio destes 2 anos, não é um apoio dos 5 anos anteriores que eu tive em funções, é um apoio que tem tido sempre. Nestes quase 7 anos que eu levo de funções, nós temos efetivamente tido este apoio. Eu penso que o Instituto tem correspondido. Os trabalhadores, os dirigentes, têm correspondido com o seu trabalho, com o seu empenho, no esforço que têm feito. Mas, de facto, faltam fazer várias coisas ainda, que nós ainda não conseguimos concluir e que estamos a trabalhar para as concluir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo agora novamente a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça. Faça favor, tem tempo restante de 3 minutos e 5 segundos. Bem, portanto, a primeira ilação que podemos tirar, até da resposta educada e correta do Sr. Presidente do ICNF, é que, de facto, nós estamos perante uma ação falhada do Ministro da Agricultura que arruinou uma ação do ICNF importante para a motivação dos dirigentes e trabalhadores, e da motivação passou à desmotivação. Também da sua pergunta ficamos a saber hoje que não foi o Sr. Presidente que informou o Sr. Ministro da existência de radicais verdes que bloqueiam o trabalho. E, portanto, depreendo que foi o Sr. Ministro que decidiu dizer que havia radicais verdes, mentirosos, cobardes, que bloqueiam o trabalho do Governo. Ora, o Sr. Nuno Banza, Presidente do ICNF, foi antes Inspetor-Geral da IGAMAOT.
Eu estive a ler há pouco as competências da IGAMAOT e quero lhe perguntar se, no decurso das declarações do seu Ministro, que é um homem experiente politicamente, abriu processos de averiguações ou processos disciplinares sobre os dirigentes que boicotam o trabalho do Governo e que violam o Estatuto do Funcionário Público. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo novamente a palavra para a resposta ao Sr. Engenheiro Nuno Banza. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tivemos qualquer indicação, não tivemos qualquer reação, nem velada, nem expressa, nem de nenhum dirigente, nem de nenhum trabalhador. Sr. Presidente, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se foi no decurso das afirmações do seu Ministro. Sr. Deputado, vamos esperar que o Sr. Presidente responda para depois lhe passar novamente a palavra. Ainda tem depois 2 minutos, pode replicar, está bem? Mas vamos cumprir quem está a falar, por favor. Faça favor, Sr. Presidente, pode continuar. Pronto. Sr. Deputado, talvez eu não tenha percebido a pergunta que o Sr. Deputado fez. Eu vou tentar responder àquilo que eu percebi que foi a pergunta, e depois se não foi, o Sr. Deputado, naturalmente, pronto, eu retratar-me-ei e tentarei responder à pergunta que o Sr. Deputado fez. Nós não, a tutela disciplinar dos trabalhadores do ICNF é do Conselho Diretivo do ICNF. E não há, nem houve, não temos neste momento nenhuma informação que permita encetar qualquer processo de qualquer natureza, seja de averiguações ou disciplinar ou de inquérito. Não temos qualquer informação que possa levar a qualquer processo, à instauração de qualquer processo. Não sei se era isto que o Sr. Deputado tinha perguntado, era isso que eu estava a pensar responder. Peço desculpa se não for a resposta à pergunta. Tem então novamente a palavra o Sr. Deputado Luís Graça, dispõe ainda de 2 minutos, faça favor. Muito obrigado. Não, porque esta resposta é importante. Vamos lá ver. O Sr. Ministro não se limitou a fazer um vídeo onde, declaradamente, não falou nunca de conservação da natureza. O Sr. Ministro publicou o vídeo fazendo insulto público dos trabalhadores e dirigentes do ICNF. Está no Facebook. Quando o Sr. Ministro diz e escreve há dirigentes mentirosos, cobardes e realmente radicais, se tivessem vergonha até porque mentem, demitiam-se. E quando depois desta publicação que fez, disse esta semana, bom, o Sr. Deputado, eu ouvi... Peço aos serviços para pararem o tempo, por favor. Senhores deputados, uma coisa é fazer uma... Senhores deputados, vamos respeitar quem está a falar. Uma coisa é fazer uma à parte, outra coisa é estar continuamente a falar porque desconcentra quem está a falar e também quem poderá ter que estar a tirar anotações para dar uma resposta, está bem? Vamos lá respeitar, por favor. Obrigado. Sr. Deputado Luís Graça, pode continuar. Vou pedir aos serviços 10 segundos de tolerância só por causa desta paragem, está bem? Faça favor. Sr. Presidente do ICNF, eu agradeço a sua resposta, porque ficamos todos agora presentes de que o Sr. Ministro arruinou uma ação de formação do ICNF. Uma ação que devia ser de motivação passou a desmotivação, de diminuição do ICNF e dos seus dirigentes. E depois disso, ainda fez declarações, escreveu que há dirigentes do ICNF mentirosos, cobardes e realmente radicais, que se tivessem vergonha, até porque mentem, demitiam-se. E mais tarde veio dizer que não aceito que meia dúzia de empatas ponham em causa o trabalho de todos. Ficamos hoje a saber que estas declarações não foram feitas com base em pareceres e informações do Presidente do ICNF ou do ICNF. Portanto, foram conclusões retiradas pelo Sr. Ministro da Agricultura. Nenhum funcionário teve um processo de averiguações, nenhum dirigente teve processo de averiguações sobre estas declarações. E, portanto, estas declarações do Sr. Ministro só podem ter uma visão, são completamente infundadas. Além do insulto público que foi dirigido ao ICNF. E esta atitude, Sr. Presidente, é de facto uma atitude que diminui a conservação da natureza.
e que não vale a pena não percebermos que há um elefante na sala. Sim, quando se diminui a conservação da natureza, quando se pressiona e se faz bullying sobre os funcionários do ICNF, que é uma autoridade de avaliação de impacto ambiental, estamos a pressionar uma entidade que é uma autoridade de avaliação de impacto ambiental. Esta é que é a ilação a tirar desta audição. Não, o Sr. Presidente pode defender o ICNF e fica-lhe bem. Para terminar mesmo. Vou terminar. Pode atestar que o ICNF é imune a tentativas de pressão, que os técnicos são imunes a tentativas de pressão, mas não há dúvida nenhuma, depois daquilo que aqui hoje ficou claríssimo, que houve uma tentativa de pressão e uma desqualificação pública da conservação da natureza. Obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Passo agora a palavra novamente ao Sr. Presidente do ICNF, Engenheiro Nuno Banza, para a resposta. Dispõe de 1 minuto e 9 segundos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu gostava de deixar aqui uma nota complementar. Nós fazemos um esforço muito grande todos os dias para que a intervenção do ICNF em todos os processos seja pública e conhecida. Sabemos todos que existe nos cidadãos a convicção de que a administração pública não responde em tempo e na forma adequada ou expectável em relação às suas pretensões. O esforço que nós temos feito tem sido orientado para ter decisões baseadas em ciência e conhecimento, partilhar esse conhecimento com todos, partilhar os fundamentos dessas decisões e envolver todos nas decisões de uma forma territorialmente concertada, para que, como disse anteriormente e reforço agora, para que todas as decisões do Instituto possam ser entendidas. Nós não estamos à espera que todas as nossas decisões sejam nem aplaudidas, nem aceites genericamente. Sobretudo porque, muitas vezes, as decisões que o Instituto toma limitam um conjunto de pretensões que outros requerentes têm. Vou ter que pedir para terminar, por favor. Mas o nosso esforço é um esforço orientado para a total transparência da atuação do Instituto e dos seus técnicos e dirigentes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra. Sr. Luís Graça está a pedir a palavra para que firme. Sr. Deputado Luís Graça, peço desculpa. Não faz mal. Para fazer um ponto de ordem à mesa sobre a condução dos trabalhos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai entregar à mesa, pedindo para distribuir a todos os deputados, em particular à bancada aqui do Grupo Parlamentar Social Democrata, que está muito nervosa, as declarações do Sr. Ministro de insulto público ao ICNF. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Faça chegar à mesa que serão distribuídas. Passo então agora a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, dispõe de 4 minutos. Antes de iniciar, peço condições à sala, por favor. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, faça favor. 4 minutos. Senhores Deputados, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, quer iniciar a sua intervenção? Se me permitirem. Se faz favor, está bem? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia também à direção do ICNF, em particular ao engenheiro Nuno Banza. Houve momentos em que este Governo teve vídeos infelizes. Basta recordar agora, nas recentes tempestades, o vídeo do Ministro Leitão Amaro, que de facto foi uma intervenção bastante infeliz. Mas já este vídeo, que nós aqui visionamos, é um vídeo que nos parece que atenta ao mais elementar bom senso. O que no fundo o vídeo pede, e que diz de forma implícita, é que existem decisões políticas que são competência da tutela política do Ministério. E depois o ICNF tem que tomar decisões administrativas. Mas o que acontece na prática, porque isso é testado por quem está no terreno, pelos agricultores, por quem tem de lidar com o ICNF, e quando falamos de ICNF também se estende à APA, é que existe, através
dos procedimentos administrativos uma agenda política. E isto é absolutamente inaceitável. Eu percebo a posição do engenheiro Nuno Banza, que não possa dizer, até porque representa a instituição, que isto de facto acontece. Mas eu creio que toda a gente sabe que isto acontece. Toda a gente sabe que os procedimentos administrativos muitas vezes escondem estados de espírito. Uma coisa é, eu creio que todos compreenderão, que haja atrasos administrativos decorrentes da falta de recursos do ICNF. Isso é transversal a todo o Estado português, sendo um país pobre, as instituições do Estado não têm os recursos necessários. Não deveria ser assim, porque isso atrapalha a vida das pessoas, mas é uma razão atendível. Não há recursos, os processos demoram mais tempo. Outra coisa bem diferente é quando, na decisão administrativa, existem expedientes, manobras dilatórias, para ir buscar o paralelo judicial, que fazem com que deliberadamente processos sejam atrasados, porque há uma visão política que vê não a conservação da natureza, mas a cristalização da natureza. São coisas completamente diferentes. Há uma agenda política, efetivamente, que considera que a forma de conseguirmos preservar a biodiversidade, que é desejável, e a conservação da natureza, que é desejável, é suspender o progresso económico, é congelar tudo, é cristalizar tudo. E isto sim não é aceitável. Portanto, o que se pede é bom senso, por forma a ser possível conciliar uma agenda de preservação da natureza e uma agenda de progresso económico. E isso nem sempre acontece. Uma vez mais, por vezes decorrente da própria lei, basta pegar no exemplo da lei dos sobreiros, e é bom que os senhores deputados que contribuíram para a criação da lei dos sobreiros, nomeadamente o do Partido Socialista, que vão ao terreno, falem com as pessoas, como nós falamos, e presenciamos casos de projetos, um projeto de construção em Arouca, que ia fazer cerca de 200 fogos e que estava à espera há 1 ano e 2 meses de autorização para abater 3 sobreiros. Isto é absolutamente inaceitável. Não é aceitável que num país desesperado por habitação, nós suspendamos um projeto de construção de fogos para a habitação porque estão lá 3 sobreiros. Quer dizer, todos reconhecemos a importância do sobreiro, sobretudo do Alentejo para baixo. Mas não podemos suspender o país porque estão 3 sobreiros e o ICNF não dá resposta durante 1 ano e 2 meses. Isto não é aceitável. E, portanto, eu creio que, se não era essa a intenção do Sr. Ministro, deveria ser essa a intenção do Sr. Ministro, que é alertar para este tipo de situações que não são minimamente aceitáveis. Claro que temos que conservar a natureza, mas não vamos cristalizar a economia, nem vamos cristalizar a natureza, e vamos defender teorias de degrowth e de voltar, a viver em barracas e a saltar nas pradarias, porque aí sim acabam as emissões antropogénicas. E, portanto, é isso que se espera de toda a tutela que está por debaixo do Ministro da Agricultura e do Ambiente também, é que sejam diligentes, sejam céleres, cumpram naturalmente a lei, obedeçam ao princípio da legalidade, mas que não empatem o país. E nem sempre isso acontece. E, portanto, aquilo que eu creio que o engenheiro... Para terminar, peço desculpa, o engenheiro Nuno Banza já aludiu a isso, mas eu acho que é muito importante que nós, dentro do enorme quadro de pessoal que existe no ICNF, sejamos capazes de diferenciar aqueles que são, de facto, são bons, são diligentes, e premiá-los por isso, e dar-lhes uma remuneração acrescida, e quem não cumpre ou não é capaz de cumprir, tem de ser afastado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra novamente para a resposta ao Sr. Presidente do ICNF, o engenheiro Nuno Banza. Dispõe de 4 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Neste momento, o ICNF aplica na sua extensão completa o Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública. E uma das medidas que procuramos implementar, precisamente com o completar do processo de gestão interna, para garantir um quadro de gestão com indicadores e com metas e com informação de gestão, é precisamente afinar o processo de avaliação de trabalhadores. Não se consegue fazer gestão sem informação, numa estrutura com a escala do ICNF, não é possível fazer gestão caseira, não é possível fazer gestão com ferramentas arcaicas. Nós temos dezenas, centenas de milhares de processos, de procedimentos, de requerimentos, e só é possível fazer uma avaliação adequada e ter elementos de gestão que nos permitam tomar decisões, resolver problemas,
diferenciar positivamente trabalhadores se completarmos este procedimento, estas medidas de gestão. E é o que estamos a fazer e também daremos nota pública disso, porque é muito importante que se perceba que é possível na administração pública, como é hoje no privado, é possível investir em gestão, investir em eficiência, saber o que é que as pessoas fazem, saber quanto tempo é que levam a fazer, saber em que é que baseiam as suas intervenções e as suas pronúncias, em que fundamentos é que essas pronúncias e esses pareceres são baseados, porque nós acreditamos que só essa abordagem é que permitirá mostrar, quando isso acontece e resolver se não acontecer, que aquilo que são os objetivos e as tarefas que foram confiadas ao ICNF estão a ser adequadamente cumpridas. Porque até aí nós temos todos muita dificuldade. Nós em demonstrar que isso é verdade e os senhores e o público, os cidadãos, em acreditar que efetivamente isso está a acontecer. E portanto, esse esforço é um esforço de que nós não desistiremos. Porque nós tocamos hoje uma panóplia diversificadíssima de temas. Nós estamos neste momento a resolver contenciosos comunitários, que felizmente estamos a conseguir concluir, mas ao mesmo tempo estamos a rever uma Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade, estamos a criar os planos de gestão das zonas especiais de conservação e a passar os planos de ordenamento a programas especiais, para que as pessoas saibam com o que é que contam. É uma tarefa que estava para fazer há 12 anos, que é uma tarefa muito difícil e que, por exemplo, algumas delas, para os seus deputados terem noção, num dos casos nós lançámos o mesmo concurso 3 vezes e não conseguimos, e só a 3ª vez é que conseguimos, empresas que se candidatassem. E isto porque chegámos à conclusão e assumimos, sem nenhuma reserva, que internamente não tínhamos condições de fazer. E, portanto, tínhamos que ir ao mercado buscar. E fomos, e mesmo assim tivemos uma dificuldade incrível. Só no procedimento de contratação levámos mais de 1 ano, porque tivemos que repetir o concurso 2 vezes. E só a 3ª vez é que conseguimos ter isto. Estamos a elaborar o Plano Nacional de Restauro da Natureza, acabámos agora o programa Alcateia, estamos a rever a Estratégia Nacional para a Floresta, estamos a rever todos os nossos instrumentos em função daquilo que tem sido a evolução dos instrumentos internacionais, porque muitos instrumentos internacionais vinculam diretamente o Estado português e têm que ser tratados adequadamente ao nível nacional e, portanto, nós estamos hoje numa tarefa que é, de facto, uma tarefa muito complexa e diversificada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, ao Sr. Deputado Jorge Pinto, dispõe de 3 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, cumprimento também o Sr. Presidente Nuno Banza, do ICNF. E eu tive de confirmar aqui um bocadinho onde é que estava, porque de repente parecia-me que estava num outro tempo, num outro país, num outro debate, porque fala-se de 3 sobreiros, parecendo que não vivemos num país onde se autoriza um abate de centenas de milhares de sobreiros para projetos económicos. Parecia-me que estava numa comissão onde o tema não tinha sido declarações do Ministro, mas aquilo que o ICNF faz, falou-se de storage, falou-se de cloud, só faltou falar da marca dos post-its e da marca dos lápis e das canetas usadas pelo ICNF, quando aquilo que está em cima da mesa, aquilo que devia estar em cima da mesa, na semana onde o IPBES apresenta um novo relatório indicando como a perda de biodiversidade está a afetar o setor económico mundial, bem, eu acho que realmente estamos enganados no tempo. No dia em que o Parlamento vai adiar o debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro por razões ecológicas, ambientais, eu realmente parece-me que estamos todos aqui enganados a viver numa realidade paralela que não é aquela realidade que temos assim que pomos um pé fora da Assembleia da República. Por isso convidava todos os deputados a ter um bocadinho de noção daquilo que está a acontecer lá fora, daquilo que está a acontecer no país e no planeta e também com isso trazermos um bocadinho mais de elevação aqui a este debate. Mas entrando no que interessa e fazendo perguntas muito concretas, porque em relação ao Sr. Ministro as farei daqui a pouco, eu gostaria de perceber também, até porque foi público o post que o Sr. Presidente fez no Facebook,
Facebook, quando diz, e permita-me citar, que esta reunião, ou o vídeo foi projetado numa reunião onde participavam apenas dirigentes do ICNF e, portanto, todos eles com responsabilidades acrescidas, contar uma mentira tão suja envergonha-me muito. Portanto, a minha primeira pergunta muito direta é se está a chamar mentirosos alguns destes dirigentes do ICNF, porque, por aquilo que escreveu, dá a entender que terá sido algum deles a filtrar essa informação. E, dito isto, se acha que isto fragiliza a sua atuação enquanto Presidente do ICNF, que deve representar o conjunto dos seus trabalhadores, também perante a tutela e também confrontando a tutela, sempre que assim for necessário, como, no entender do livro, era necessário neste caso particular. E isto leva-me também a uma pergunta associada. Nós ouvimos do grupo parlamentar do PSD, Sr. Ministro, não disse a ninguém, não cumpram a lei. Evidentemente que não, mas alguém acha que é assim que se fazem as coisas? Alguém acha que as pressões políticas se fazem de forma pública e num vídeo dizendo às pessoas não cumpram a lei? É muito pior o que está aqui a acontecer. E o que está a ser dito pelo Sr. Presidente, permita-me a franqueza, não me tranquiliza. Porque o que está a acontecer e o que acontece neste tipo de situações, quando a tutela faz este tipo de declarações inaceitáveis e perigosas, é o levar a uma autocensura por parte dos corpos técnicos do Estado, nomeadamente os funcionários do ICNF. Porque é isso que está em cima da mesa, com as declarações do Sr. Ministro por um lado, mas também com um não afastamento por parte das mesmas, por parte do Sr. Presidente. E eu não quero ter nenhum corpo do Estado, certamente ninguém dentro do ICNF, que se sente na necessidade de se autocensurar ou autocensurar o seu próprio trabalho, com medo de vir a ser chamado mentiroso, com medo de vir a ser chamado empata ou com medo de vir a ser atirado para debaixo do autocarro ao serviço de qualquer ministro de turno. Isto não me tranquiliza e tranquiliza muito pouco que o Sr. Presidente não tenha tido até a coragem de confrontar o Sr. Ministro com estas declarações e defender aquilo que são as suas obrigações, defender os trabalhadores do ICNF, porque é isso que também deveria ser a sua obrigação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Passo agora a palavra novamente ao Sr. Presidente do ICNF, Nuno Banza, para a resposta, 3 minutos. Faça favor. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas. É preciso que fique muito claro. O respeito que eu tenho por todos os trabalhadores e dirigentes do ICNF é público e mede-se todos os dias na minha atuação em funções como Presidente do ICNF. Não se mede pelas minhas palavras, mede-se pelas decisões que eu tomo e que eu tenho tomado ao longo destes anos. E se houver alguma dúvida sobre isso, os trabalhadores e os dirigentes podem ser questionados sobre isso. E devem ser questionados sobre o que é que tem sido até hoje, desde o dia 21 de maio de 2019, em que tomei posse como Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, o que é que tem sido a minha atuação em relação aos trabalhadores e aos dirigentes. E o que eu fiz foi partilhar o vídeo do Sr. Ministro dizendo, única e exclusivamente, o seguinte: aquilo que estava na notícia do público não corresponde àquilo que o Sr. Ministro diz no vídeo. Foi isto que eu disse e mais, quero aproveitar para dizer que eu não fui a única pessoa a dizer isso. Que o Sr. Professor Miguel Bastos Araújo o fez logo de seguida no artigo que publicou no Público, dizendo exatamente o mesmo que eu disse, que houve várias outras pessoas que se pronunciaram de várias áreas fora do ICNF, sem qualquer relação com o ICNF, que disseram exatamente o que eu disse. O que está na notícia do Público não corresponde àquilo que o Sr. Ministro disse no vídeo. E isso pode ser ilustrado pelo próprio vídeo. Tudo o resto são matérias que, como compreende, Sr. Deputado, não me compete a mim discutir. Não compete a mim discutir. Portanto, há duas notas que eu gostava de deixar muito claras. O respeito que eu tenho por todos os trabalhadores e por todos os dirigentes do ICNF é muito, e não se mede pelas minhas palavras, mede-se pelo meu trabalho. E eu recomendo vivamente que isso possa ser questionado aos trabalhadores e aos dirigentes. E já agora dar uma outra nota, que é, eu penso que a atuação do ICNF é a melhor forma dos senhores deputados e dos cidadãos conhecerem a forma livre e completamente
isenta de qualquer pressão que está expressa nas pronúncias dos trabalhadores, nas informações que eles fazem, nos pareceres que são emitidos por toda a estrutura de dirigentes intermédios e nos despachos que são proferidos nas conclusões dos procedimentos nos membros da direção do ICNF. Eu acho que está perfeitamente claro para todos. Aliás, o ICNF não é conhecido por ceder a pressões, antes pelo contrário. O ICNF é conhecido... Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância. Só para terminar mesmo. O ICNF não é conhecido por ceder a pressões, nem por fazer favores. O ICNF é conhecido por divulgar os seus pareceres, por emitir sempre as suas pronúncias baseadas em ciência e em conhecimento. Temos mesmo que terminar também. Desculpa. Muito obrigado pelas palavras da resposta. Passo a palavra... Era para um ponto de ordem sobre a condução dos trabalhos. Muito rapidamente, e até para concordar com o que foi dito, porque já aqui foi trazido, e não pedirei por isso a distribuição do documento, mas já aqui foi trazido também pelo deputado Fernando Queiroga essa peça do público, deixar claro que eu não disse em momento algum, porque foi dito pelo PSD e foi agora dito pelo Sr. Presidente, que esse artigo do público aqui citado por ambos dizia que o Sr. Ministro tinha dito o que quer que seja. Na verdade, o artigo do público é muito claro quando cita alguém do ICNF e não o Sr. Ministro. Portanto, não confundamos as coisas e não tentemos misturar, e recomendo então que se leia esse artigo e que se perceba o que é dito que vem do vídeo do Sr. Ministro e o que é dito e citado por parte de alguém do ICNF. Não juntemos as coisas a bem do debate. Muito obrigado. Muito obrigado por esse esclarecimento. O documento será distribuído e depois cada um terá a oportunidade de o interpretar. Passo então a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP. O Sr. Deputado Alfredo Maia dispõe de 3 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Engenheiro Nuno Banza. Recordar que o motivo pelo qual estamos aqui nesta audição radica fundamentalmente num primeiro momento, que é a exibição de uma mensagem em vídeo do Sr. Ministro da Agricultura, que mais parece uma vídeo-reprimenda, e num segundo momento, em palavras no mínimo pouco apropriadas do Sr. Ministro, em reação a reações internas ao vídeo, chamando cobardes e mentirosos a dirigentes do ICNF ou afirmações a órgãos de comunicação social, nomeadamente não aceito que meia dúzia de empatas ponham em causa o trabalho de todos. Estes factos são inéditos, mas sobretudo são muito preocupantes, até pelos insultos mais ou menos contidos ou mais ou menos agressivos que aqui foram reproduzidos. E desde logo, não só no contexto do receio de uma fusão do ICNF com a APA, mas também porque são recorrentes as apreciações do próprio Ministro da Agricultura nesta casa e em entrevistas relativamente à forma como são indeferidos processos. Algo como, e vou citar de memória, os técnicos esforçam-se mais em encontrar razões para indeferir do que para aprovar, ou o ambiente, ou os fundamentalistas do ambiente não podem travar o desenvolvimento, etc. Além de um quadro geral de tentativas de depreciação do trabalho e dos trabalhadores da administração pública. E têm sido referidas preocupações com uma possível degradação do ambiente no ICNF ou o condicionamento do trabalho dos seus técnicos. Há também lançada uma suspeita sobre a capacidade, o rigor e até a probidade de quem informa os processos, quem dá parecer e quem prefere o despacho que habilita a decisão. E por isso, posto isto, Sr. Engenheiro Nuno Banza, considera o vídeo em causa apropriado? Alguma vez as considerações nele feitas foram transmitidas pelo Sr. Ministro ou outro membro do Governo? Quais são as taxas de pareceres negativos ou condicionados emitidos pelo ICNF? Os despachos foram rigorosos no que diz respeito ao cumprimento estrito da lei? Em algum momento, algum membro do Governo fez uma consideração a pareceres concretos? A que projetos é que se referia o Sr. Ministro? Em algum momento, isto é muito importante, o ICNF identificou alguma lei, norma, portaria que considerasse desatualizada e que pusesse em causa o desenvolvimento do país, e leia-se no desenvolvimento a conservação da natureza e do ambiente, bem entendido.
identifica lacunas em termos dos recursos humanos que prejudiquem a atuação do ICNF? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Passo agora novamente a palavra ao Sr. Presidente do ICNF. Para a resposta, dispõe de 3 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas perguntas. Se calhar começando do fim para o princípio, sim, nós identificamos lacunas nos recursos do ICNF e temos vindo sucessivamente a dar nota dessas lacunas ao longo destes anos, e essas lacunas têm de alguma forma vindo a tentar ser supridas, embora existam efetivamente muitas dificuldades para fazer o suprimento dessas lacunas. Desde logo, a nossa base de recrutamento é uma base muito pequena. Nós precisamos recrutar pessoas com formações concretas, para os seus deputados terem noção, alguns provavelmente até terão, mas para terem conhecimento, no ano letivo que se encontra a decorrer em todo o país, concorreram a todas na soma de todas as universidades onde existem cursos de engenharia florestal, entraram apenas 11 candidatos em todo o país, e portanto estes 11 candidatos são claramente um número muito reduzido face às necessidades que todo o setor, não só a administração pública, todo o setor tem de ter pessoas com formação que possam enriquecer o mapa pessoal do ICNF e de outros organismos, e portanto nós temos várias dificuldades de recrutamento. Eu recordo uma nota que já dei, nós não somos alheios às dificuldades dos outros organismos da administração pública. Nós tivemos um jurista que recrutámos para o Algarve, que nos era muito necessário e que infelizmente durante um determinado período viveu no carro porque não conseguia arranjar um alojamento que pudesse suportar, e portanto dormiu durante 15 dias no seu próprio carro, e nós só soubemos disto algum tempo depois. E portanto nós temos de facto muitas dificuldades de recrutamento e sobretudo nas áreas onde temos mais necessidade, porque o ICNF, pela natureza das suas funções, tem sobretudo intervenção nas áreas do interior, nas áreas mais desertificadas, nas áreas onde existem a esmagadora maioria das áreas protegidas, das áreas florestais, das áreas de baldios e outras áreas sob responsabilidade direta deste Instituto. E, portanto, nós de facto temos feito um esforço grande para recrutar, e eu posso dar números, porque talvez seja interessante só para perceberem. Nós em 2023 tivemos uma entrada líquida de 63 pessoas, mas tivemos uma saída de 75. Em 2024 tivemos uma entrada de 89 pessoas, mas tivemos uma saída de 104. Em 2025 tivemos uma entrada de 200 pessoas e uma saída de 132, que não compensou sequer as saídas dos anos anteriores. E portanto nós, apesar do esforço de recrutamento que temos feito ao longo destes anos todos, e como veem, em 2023 recrutámos 63, em 2024 recrutámos 89, em 2025 recrutámos 200 pessoas, o número de saídas, por várias razões, sobretudo por reformas, mas também por outras razões, mas sobretudo por reformas, por apresentações, não tem permitido, de facto, nós tenhamos conseguido sequer garantir o crescimento necessário nos recursos que tínhamos, não obstante este esforço gigante de recrutamento. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Único do JPP, o Sr. Deputado Filipe Sousa, dispõe de 2 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Importa fazer aqui uma breve introdução e referir que as declarações públicas do Sr. Ministro da Agricultura e do Mar, bem como as mensagens que foram dirigidas a dirigentes do ICNS, suscitam fundadas preocupações, acima de tudo quanto ao respeito pela autonomia técnica da administração pública e também pelo cumprimento da legislação ambiental. Quando um membro do Governo, eu falo isto talvez por experiência própria, e digo que quando um membro do Governo questiona a evocação da lei como fundamento para decisões administrativas ou sugere a sua alteração como resposta a obstáculos concretos, coloca-se desde logo uma questão essencial,
que é onde termina a legítima definição da orientação política e onde começa o condicionamento indevido da decisão técnica administrativa. Daí porque, acima de tudo, entendo que está em causa a credibilidade das instituições e a confiança dos cidadãos e o próprio Estado de Direito. Deixava aqui algumas questões ao Sr. Presidente do ICNF, que é saber se as mensagens ou declarações do Sr. Ministro tiveram impacto no funcionamento interno do ICNF, se alguma decisão técnica foi alterada, revista ou acelerada na sequência dessas orientações, declarações, se considera também que estão plenamente asseguradas as condições de independência funcional do Instituto. E duas últimas questões, também para precisar se a atual situação de dupla tutela governativa tem gerado orientações contraditórias ou dificuldades operacionais e, por último, se considera necessário reforçar garantias legais ou orgânicas para assegurar maior autonomia técnica por parte do ICNF. Eram estas questões que eu queria deixar. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa. Dou novamente então a palavra para a resposta ao Sr. Presidente do ICNF, o Engenheiro Nuno Banza. Dispõe de 2 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tivemos em nenhum momento nenhuma orientação contraditória da parte da tutela. E, portanto, não há nenhum registro de nada nesse sentido. Sobre a autonomia técnica, eu gostava provavelmente de poder aqui gastar 1 minuto, pelo menos, ou alguns segundos, a dizer o seguinte: os nossos técnicos subscrevem os seus próprios pareceres. E esses pareceres são referendados pelos dirigentes. Ficam lá os nomes dos técnicos que emitem os pareceres. E bem, porque nós temos feito um esforço muito grande, neste esforço de recrutamento que fazemos, de ter a oportunidade de passar conhecimento entre os técnicos. Nós temos um número de saídas muito relevante de pessoas que entraram. Provavelmente muitos dos seus deputados conhecem esta realidade, porque isto não aconteceu apenas no ICNF. Houve um momento lá atrás no tempo, nos anos 90, em que um número muito significativo de técnicos que estavam a recibos verdes foram integrados na administração pública, e essa integração na administração pública está neste momento a coincidir com a conclusão do período de trabalho de muitos desses técnicos. E isso tem representado um número de saídas muito relevante dos nossos trabalhadores. Aliás, o ICNF tem vários trabalhadores a quem convidou a ficar dentro daquilo que a lei prevê, depois da idade legal de reforma, sobretudo em áreas onde temos menos capacidade de recrutamento. E, portanto, para nós a autonomia técnica é muito importante e ela é muito clara, ela está muito expressa em tudo aquilo que os técnicos fazem. Mas associado à autonomia técnica, há a necessidade de nós garantirmos a perenidade do conhecimento. E, portanto, aquilo que nós fazemos, normalmente, é tentar que os trabalhadores mais novos, ou aqueles que chegaram mais recentemente ao ICNF, possam acompanhar os trabalhadores mais antigos para garantir que a intervenção do Instituto, baseada em ciência e em conhecimento, não se esvazia com a saída destes trabalhadores. Temos mesmo que terminar, por favor. Pronto, então só para dizer, desculpa, só para dizer, não tivemos qualquer impacto, não identificámos qualquer impacto no funcionamento do Instituto decorrente deste episódio. Desculpe, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer a intervenção de todos os grupos parlamentares e os senhores e as senhoras deputadas. Agradecer também a presença do Sr. Presidente do ICNF, o Engenheiro Nuno Banza, e relembrar a todos que ao 12h30 temos nova reunião aqui com o Sr. Ministro. Muito obrigado e até já.